Olá, queridos! Você está no meu canal Descomplicando a Bíblia. Eu sou o Obadias Diogo e nós estamos apresentando uma série sobre anjos. Você acredita nos anjos? E hoje nós estamos no nosso 8º vídeo. Desde já, dá o teu like, compartilha e nós vamos falar sobre o príncipe das trevas. Ele mesmo, sem protagonismo, vamos falar de Satanás. Vem. Vamos entrar no nosso assunto e tentar entender algumas coisas em relação a esse ser. A primeira coisa, ele se deleita quando as pessoas o desenham ou acham que ele é um ser vermelho que tem chifre, rabo e um tridente. Ele gosta de ser apresentado desse jeito. E também se deleita quando as pessoas dizem que não acreditam na existência dele. Por quê? Porque você não pode impedir a ação de alguém que você não acredita, né? Ele foi, após ele ter sido lançado na Terra e ter vencido o homem por usurpação legalmente, nós falamos sobre isso, que essa guerra é uma guerra jurídica, ele passou a ser o governador deste mundo. E ele colocou no mundo o tal chamado conceito de liberdade que ele sempre teve. Ele achava que era um injustiçado no céu porque Deus escravizava suas criaturas e Deus não dava liberdade. Então Deus deixou que ele fizesse com que ele ensinasse essa suposta liberdade aos seres humanos. Isso nós vimos no que aconteceu. Todas as desgraças, as guerras, as mortes e a miséria que o ser humano passou a sofrer e ter por causa dessa suposta liberdade que Satanás dá aos seres humanos para que eles possam fazer simplesmente o que eles querem. Mas eu gostaria de entrar um pouquinho na nomenclatura dos nomes, ou seja, os apelidos que Satanás tem, né? Bom, o tão conhecido nome Lúcifer, ele na verdade vem da palavra Lutíferos, que é a tradução que vem da Vulgata de São Jerônimo, a tradução que ele fez do grego para o latim. A palavra lute quer dizer luz, e feros é aquele que carrega, né? Ou seja, aquele que carrega luz, que de uma certa forma, por causa dessa tradução, nós temos o nome hoje de Lúcifer. A outra palavra que nós conhecemos bem, que nós falamos agora, é a palavra Satã. A Bíblia o chama de Satã, que quer dizer advogado de acusação, aquele que acusa. E a outra palavra que também a Bíblia mostra, que vem na Bíblia, é a palavra diabo, ou que vem do grego, a palavra é diabolos. Dia é através de, e balos é lançado, né? Daí que vem a palavra bala, ou seja, diabolos ou diabo quer dizer aquele que foi lançado através de. Agora, a gente precisa entender algumas coisas que ele odeia, né? E vamos entrar no primeiro. Alguém que Satanás detesta é Jesus Cristo. Por quê? O nome de Cristo não pode ser dito nem entre eles, porque o ódio é muito grande. Porque Jesus Cristo, quando venceu Satanás, não venceu no seu pleno poder. Mas quando Jesus Cristo se fez homem na carne como homem frágil, cheio de dores, abandonado, fome, sede, Jesus Cristo venceu Satanás como homem. E isso foi vergonhoso para o inferno, porque ele contava que Jesus Cristo como ser humano seria vencido, mas Jesus o venceu. E por causa dessa vitória de Jesus Cristo, lembra que legalmente o mundo passou a ser, Satanás começou a governar o mundo, não ser o dono dele, o dono é Deus. Com a vitória de Jesus Cristo, Satanás perdeu todo o domínio sobre esse mundo, perdeu o domínio sobre os seres humanos, inclusive sobre a tua vida. Ele perdeu. A partir de agora, quando o nome de Jesus Cristo, todo aquele que invoca o nome de Jesus Cristo e passa a pertencer a Cristo, Satanás não tem mais poder sobre a vida dele. Tudo que ele gostaria é de colocar toda a sua maldade, toda a sua marca, né, sobre o ser humano, mas não conseguiu. A palavra de Deus diz que Jesus o venceu. A outra coisa é que ele detesta a igreja. Por quê?
Porque Jesus venceu o diabo e estabeleceu a igreja. E a igreja, que é o seu povo, ele deu a sua autoridade e o seu poder sobre Satanás e suas hostes. Ou seja, a igreja tem pleno poder sobre as hostes do mal, porque Jesus deu essa autoridade a ela. Ou seja, todo aquele que se juntar à igreja de Cristo, e a igreja, que a palavra vem do grego, é eclésia, ou seja, pessoas que se reúnem e que têm uma mensagem e que saem para proclamar uma mensagem. Essa é a mensagem de salvação. E se você faz parte do corpo de Cristo, essa autoridade também é dada a você. A outra coisa que Satanás detesta, e parece uma contradição, mas não é, ele detesta o ser humano. Por quê? Por causa do amor que Deus tem ao ser humano. Deus ama o homem incondicionalmente, independente do que ele faz, não dos seus atos. Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E só pelo fato de Deus amar o homem como ele ama, Satanás odeia o homem. Até aquelas pessoas que estão do lado dele fazendo o que ele quer, ou que cometeu a pior atrocidade, ele odeia. Por quê? Porque Deus ama essas pessoas. E por isso Satanás quer destruir o homem e jogar toda a sua miséria. Quando você vê um homem mendigando, com doenças, cheio de chagas no meio da rua, bêbado, maltrapilho, Satanás se deleita nesse tipo de coisa. Por quê? Porque o homem ainda tem alguma coisa da imagem de Deus em si. E Satanás quer implantar a imagem dele no ser humano. Mas deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Mais uma vez, Satanás é um ser vencido. Hoje ele é supostamente porque acha dominador do mundo, mas não é mais o príncipe. Porque Jesus Cristo disse um pouco antes da morte dele que estava chegando a hora do príncipe desse mundo ser expulso. Ou seja, ele não tem mais nenhuma legalidade sobre você e sobre esse mundo. Ele hoje age apenas sob a permissão de Deus. Mas o apóstolo Pedro disse para nós tomarmos cuidado com ele, porque como ele nos odeia, ele quer destruir junto com as suas hostes que caíram junto com ele. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, né? Ele anda como um leão para tragar e destruir o ser humano. Mas se você se abrigar debaixo das asas de Jesus Cristo, ele não tem nenhum poder sobre a tua vida. O seu reino, que ele achava tão maravilhoso e que ele queria colocar como liberdade, é um reino que não deu certo. E o caráter dele foi totalmente demonstrado, que é o caráter de um assassino, quando Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário. E desde agora entenda, se você se coloca debaixo das asas de Cristo e você declara hoje que você é filho de Deus, o Espírito Santo vai entrar na tua vida e fazer morada em você. E você vai ser a representação da glória do Altíssimo. Que Deus te abençoe.